elegível. Muito bem. Você vê só o schermo ou você vê minha cara, Flávio? Estamos vendo você e o texto, Alberto. Ah, os dois. Sim. Perfeito. Muito. E o texto, ou uma pintura aqui, né? Sim, sim, estamos vendo. Muito bem. Alberto, se você só me permite, Sim. né, para quem está chegando agora e, eventualmente, temos, né, alguns alunos do programa que não são matriculados da disciplina, mas eu abri o convite, estendi para todos os mestrandos e doutorandos, e Sim. todo mundo ficou muito empolgado. Senhores, nós estamos recebendo na nossa disciplina hoje o professor Alberto Vespasiani. O professor Alberto Vespasiani possui PhD pela Universidade de Roma, La Sapienza, possui mestrado pela Universidade de Harvard, professor associado de Direito Público Comparado da Universidade de Molise, na Itália, e membro da Rede Brasileira de Direito e Literatura e um grande expert em cervejas. Bom, colocar isso no currículo. Não quanto você, Flávio, não quanto você, lembro muito bem. Bom, tenho um pouco de conhecimento nas cervejas italianas. Temos no que universo fazer brasileiro. um workshop para cervejas brasileiras no Sim. sua próxima vinda ao Brasil. Seria bom. Alberto, te passo a palavra. Muito bem, é uma grande alegria estar aqui com você. Sou eu que agradeço, Flávio, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui com você por algum tempinho e falar um pouco sobre a perspectiva dos estudos de Direito e Literatura e qual pode ser a sua contribuição para você, pelos vossos estudos. Especialmente hoje vamos um pouco focalizar sobre a temática da confissão. As origens da problemática da confissão, sua relação com a problemática da prova e da indagem, da inquisição. Essa é um pouco a temática dessa fala. Essa fala não está demasiado estruturada. Eu gostaria muito de ouvir as reações e intervenções de vocês, porque eu entendo que esse é um curso sobre a teoria geral do processo, né? Portanto, é muito importante para mim, como o Flávio já bem sabe, eu estou muito engajado. Vou pedir desculpa pela brutalidade do meu português, que eu estava estudando, mas de quando explodiu a pandemia, naturalmente não tive ocasiões de confrontar com amigos e amigas brasileiras, senão tramite o computer aqui nas redes sociais, e por isso eu pido desculpa. Se algo não se entende, você me signala. É um pouco mais um gramelot, um portunhol italianizado, é um pouco uma mescla dessa linguagem, né? Mas vamos tentar de comunicar. Estava dizendo que eu estou muito empenhado nos estudos de direito e literatura, que tomo muito em sério, né? Estudos de direito e literatura que estão, é um motivo porque eu me liguei com o Brasil e conheci o Flávio, estão muito desenvolvidos no Brasil, né? Também na Itália, mas sempre tem esse problema que parece que os estudos do direito e literatura são um tipo de estudos um pouco subsidiários, que quando você está cansado da profissão, você vai como uma cervezinha, você tem um pouco de literatura, não? Um pouco como um jogo. Eu gostaria de tomar muito em sério a perspectiva de direito e literatura para mostrar, especialmente, qual pode ser um exemplo de utilizar a literatura para estudar o direito.
no ambiente norte-americano e estadunidense sempre si disse o direito na literatura e o direito como literatura. Nosso querido amigo José Calvo González, da Universidade de Málaga, que faleceu 2 anos atrás, sempre me falava da importância de fazer direito com a literatura. E nesse sentido, agora, eu vou tentar, junto a vocês, um pequeno experimento sobre qual pode ser a inspiração para um jurista como nós, de ler um texto clássico da literatura. Não sei se você teve a ocasião de ler o texto que o Flávio circulou, e se não, podemos tentar de ler agora um pequeno traço juntos do Decameral de Giovanni Boccaccio. Agora, vamos a... Esta é um pouco a estrutura dessa minha intervenção. Vou dizer alguma coisinha introdutiva sobre o Decameral de Giovanni Boccaccio e depois algumas considerações sobre a confissão no universo jurídico medieval e depois uma análise do texto que vamos fazer juntos, se funciona, e depois vou mostrar uma pequena clipe e gostaria muito de ouvir as vossas reações, perguntas, críticas, intervenções. Isso é muito importante para mim. Não estou aqui só para fazer uma transmissão de minhas opiniões. Tá? Esse é um exercício de interseção estrutural entre direito e literatura. É uma tentativa de fazer direito com a literatura, de utilizar um texto clássico da literatura italiana para refletir sobre alguns rasgos do instituto jurídico processual, né? Da confissão e da sua relação com a problemática da evidência, como dizem os anglo-saxones, da prova, se diz na Itália. Sì, vedo che stanno... Eu posso ver só alguns rostos? Tá. Agora, eu me interessei pelo Decameral. Naturalmente foi uma iniziativa brasileira. Até 5 anos teve um convênio, um simpósio da Rede Brasileira de Direito e Literatura que festejava os 500 anos da morte de Shakespeare e de Cervantes. Eu me perguntei, ma che posso dizer? Eu sou italiano, não sou inglês, não sou espanhol, que posso dizer aos brasileiros sobre Shakespeare e Cervantes? E pensei que era melhor que eu falasse da minha própria tradição cultural. E quem inventou a língua italiana, naturalmente, foi o Dante Alighieri. A semana passada fiz uma oficina que vai sair no YouTube pronto, sobre Dante Alighieri e a modernidade política. Ma Dante Alighieri generou uma grande literatura dos juristas. Lembro, a semana passada falei da relação com Hans Kelsen, né? O primeiro livro do Hans Kelsen, grande jurista muito conhecido no Brasil, é um livro sobre a monarquia de Dante Alighieri, que foi traduzido em português em Brasil este ano. Um livro de 1905, em que Kelsen escreve sobre Dante Alighieri. Traduzido este ano em português brasileiro. Tem um interesse atual sobre essas temáticas. E estava dizendo que como Dante generou uma grande literatura dos juristas sobre suas ideias políticas, isso não aconteceu com o Boccaccio. E por isso eu comecei a pesquisar os aspectos jurídicos desse grande texto clássico que se chama o Decameral. Você sabe que o Giovanni Boccaccio foi o primeiro grande estimador do Dante Alighieri. É ele que inventou a
o título Divina Comédia, porque ele vai escrever sua comédia, o Decamerão, que é uma comédia humana, em contraste com a comédia divina. E a comédia humana de Boccaccio tem um começo trágico, porque o autor fala só na introdução da obra da peste de 1348. Eu comecei esse meu interesse antes da pandemia do Covid. A peste de 1348 destruiu a sociedade europeia. Parece que o 30% da população morreu na peste de 1348. E o Boccaccio descreve na introdução do Decamerão essa situação anêmica em que se destrói tudo, todas as instituições políticas, jurídicas, religiosas, sociais. Está tudo destruído. Como sair dessa condição post-pestilencial? O Boccaccio imagina um encontro em uma igreja em Florença entre sete mulheres e 3 homens que decidem de sair da cidade e de contar-se histórias. Cada dia, à tarde, os 10 participantes vão contar cada uma história. E 10 histórias em um dia, em 10 jornadas, Decamerão, uma palavra grega que significa 10 dias. Depois de 10 dias, há 100 novelas que estão contadas no Decamerão. Hoje falamos da primeira novela, que é a novela do Ser Ceparello. É uma novela muito, muito surpreendente. É uma novela, como disse o Calvino, textos clássicos são textos que sempre estamos relendo, são textos clássicos que sempre têm a dizer algo de novo. Eu sempre, quando eu leio outra vez essa novela, sempre encontro algumas coisitas que são escondidas, que não estão visíveis. Normalmente você sabe que Giovanni Boccaccio é conhecido por suas novelas eróticas. Ele é muito divertido, né? E tem uma representação da sexualidade muito livre, não? Especialmente da mulher. Nós estamos falando de 1300, ele escreve em 1351, começa a escrever, não? Depois da peste. Mas o que é incrível do Decamerão, na sua estrutura, é que as primeiras 3 novelas são novelas teológicas. Antes de contar histórias muito divertidas de sexualidade, de engano, de fraude, né? Ele conta 3 histórias de um profundo conhecimento teológico. Essa primeira novela, que agora vamos um pouco a navegar, a pesquisar um pouco, é uma novela que tem um conteúdo teológico muito interessante. Por que estou falando disso? Naturalmente, é porque, como você bem sabe, nos anos 30, o grande jurista alemão Carl Schmitt escreve na Teologia Política que todos os conceitos jurídicos modernos são conceitos teológicos secularizados. Me parece que a confissão é um exemplo clássico de um instituto jurídico que funciona nos nossos ordenamentos jurídicos modernos, que tem origens claramente na teologia medieval, na prática religiosa da confissão. Por isso, agora esse pequeno experimento vai ser perguntar um pouco, interrogar como funciona, qual é o papel da confissão no mundo jurídico medieval, que é um mundo jurídico ante a secularização.
Pode ser que hoje muito se discute, não, Flávio? Se estamos em uma sociedade post-secular, em que a religião volta de novo, qual é o papel da religião nos institutos jurídicos, não? Pode ser interessante para nós voltar ao mundo medieval em que a distinção entre direito e moral não existia. As considerações jurídicas estavam conectadas com as considerações morais e teológicas. Nesse sentido, agora não vou compartilhar demasiado, mas sim, por que não? Por exemplo, você conhece esse famoso livro aqui, uma conferência, você vê? Sim? A conferência de Michel Foucault sobre a verdade e as formas jurídicas, uma série de conferências que ele fez no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, em 1974. Eu acho que isso é um livro muito interessante para nossa pesquisa aqui sobre a confissão. E ele depois vai a... em 1961, eu pesquisei que existe uma tradução em português agora, desse curso de 1981 do Foucault, todo um curso sobre a confissão, que é muito, muito interessante. Agora, eu vou falar do Boccaccio, mas se você está interessado, acho que isso pode ser muito interessante para você. Existe aqui um texto que se encontra na internet do Foucault, em que ele fala sobre o aparecimento de práticas judiciárias na Idade Média, né? Pode ser aqui uma tendência da sociedade feudal ante da divisão de poderes. Agora, sim, aqui na página 69, quais são as características do poder? O poder político é o personagem essencial. 2, o poder se exerce primeiramente fazendo perguntas, questionando. Não sabe a verdade e procura sabê-la. E 3, o poder, para determinar a verdade, dirige-se aos notáveis, pessoas consideradas capazes de saber devido à situação, idade, riqueza, notabilidade. Me interessa o ponto 2. A característica inquisitória do poder, a capacidade de fazer perguntas, de questionar, de extrair uma verdade. E aqui, página 71, a tese de Foucault, muito interessante. O inquérito, a inquisitio, teve uma dupla origem administrativa ligada ao surgimento do Estado na época carolíngia, origem religiosa, eclesiástica, mas constantemente presente durante a Idade Média. E agora não vou ler todo o Foucault porque vai ser aburrido, mas isso é um pouco, sim, agora, como se faz para interromper o... Aqui, tá, posso ver vocês. O Foucault está dizendo que a origem da Inquisitio é uma dupla origem. Uma origem propriamente jurídica, que está ligada ao surgimento do Estado na Europa moderna, e uma origem religiosa confessional. A problemática é como construir a verdade. O Foucault diz que construir a verdade não é um problema epistemológico, é um problema de poder. Isso me parece muito interessante para nós. E o que é incrível do Boccaccio e do Decameral e do Chapelletto, que agora vamos ver um pouco, é que Boccaccio começa sua comédia humana
com um personagem moderno. O indivíduo. Ele tem um indivíduo em um ambiente medieval. Por isso é muito interessante. O ambiente medieval, mas no mundo medieval, o sujeito é a sociedade, são as ordens sociais, não é o indivíduo. O Chapelletto é um indivíduo, uma espécie de protótipo, que, como você sabe, agora vou resumir um pouco o conteúdo da novela que alguns de vocês já têm lido. O que é interessante é que o Chapelletto é um amigo de um usurário, né? Isso é outra coisa muito interessante. Em Boccaccio, a usura tem um significado positivo. Ele acha que para sair do mundo destruído da peste, o comércio, como ele era comerciante, o comércio da Europa é fundamental. E a circulação da moeda é fundamental. Ele não tem uma condenação moral contra a usura. Ao contrário, ele acha que qualquer forma de usura é necessária para revitalizar uma sociedade destruída depois da pestilência. E esse Musciato de Francesi está em Florença, ele tem alguns créditos lá na França. Outra coisa interessante é que o Boccaccio começa com uma perspectiva europeia, que a seu tempo se poderia chamar global, né? Naturalmente. Esse é um problema de comércio internacional. O Musciato de Francesi tem um crédito no estrangeiro, lá na França, mas sabe que os dois creditores são dois criminais florentinos. Ele chama um homem muito corrupto, muito mau, Ser Ceparello. Ser Ceparello está na primeira parte. O Boccaccio descreve todos os pecados e os crimes que o Ceparello, que é um notário, ele é um exercente da profissão jurídica, mas ele falsifica tudo. Está especializado em dizer o falso, em falsificar atos. Ele é uma espécie de concentrado do inferno dantesco. Ele cometeu todos os pecados, né? E ele viaja na França, na Borgonha, para exigir o crédito de seu amigo florentino. E quando chega lá, na França, ele fica doente. Como está muito velho, teve uma vida dissoluta, está em ponto de morte. Está para morrer. E os dois amigos usurários florentinos em França estão muito preocupados, porque como eles estão hospedando um criminal, um notário criminal, ele está preocupado porque a sociedade, a cidade, hoje diríamos a opinião pública, vai pensar que eles estão hospedando um criminal que nunca se confessou na sua vida. E como Ceparello ouve essas preocupações de seus amigos, ele chama um frate, se diz um frate? Um prete? Sim? Um frate para confessar-se. E na parte decisiva, que agora vamos um pouco a examinar, Flávio, quanto tempo temos agora? Roberto, você tem a tarde toda. Não vou terrorizar ninguém. Less is more. Não. Camada para terminar. Não temos um tempo. Tem todo o tempo. Okay. Está excelente, se me permite. Muito obrigado, mas é importante de manter um pouco espaços constringidos, né? Não vai ser demasiado longa, sou interessado em vossas reações. Mas agora, eu gostaria um pouco, junto a vocês, de examinar um pouco esse texto. Não sei se há alguém, eu vou compartilhar o texto no esquerdo, não sei se há alguém que quer ler agora. Voluntários. Temos um Ceparello, é um diálogo.
O Ceparello è un frate. L'era in portoghese, naturalmente. Pode ser uma mulher também, não tem um problema de gênero aqui. Posso ler, professor? Muito bem. Você é... Jaine. Jaine, você se candida a fazer o Ceparello ou o frate? Ceparello, Jaine e Ceparello, muito bem. Precisamos de um frate? Se ninguém escolher, eu vou selecionar uma cobaia. O Luiz tem a maior cara de frade. Isso, ótimo. Luiz. Está selecionado, Luiz. Luiz é o frate, muito professor bem. Alberto, Luiz Sérgio. É? Luiz Sérgio, professor. Luiz Sérgio, muito bem. Luiz Sérgio é nosso frate. Eu vou deixar um pouco o comentário para depois. Agora, gostaria de... não sei, tem algumas pequenas partes em que o narrador fala. Não sei se tem um terceiro que gostaria de intervenir ou posso fazê-lo. Ok. Vamos lá. Eu vou compartilhar o texto com você. Você vê, hein? Você me disse que se vê, que é visível? Sim? Sim. Agora, essa é a primeira parte. Você vê que temos chato francês. Estruturas aqui não... Sim, é interessante, tem sempre uma moral na primeira parte da novela, mas o Ceparello é um notário. Ecco, aqui eu evidenciei seus pecados. Ele dava com extrema alegria falsos testemunhos, ele provocava maldades, inimizades, escândalos, fizera homicídio, era um blasfemador, era um depravado, teria furtado, roubado, era guloso, beberrão, jogador, o pior homem que já nasceu. Aqui Ceppelletto fica doente, a preocupação dos irmãos, que vamos fazer com esse aí? Ele chama para algum homem santo e sábio para ouvir a confissão. Aqui podemos começar. O frate, chegando ao quarto onde Ceppelletto jazia e sentando-se ao seu lado, primeiramente começou a confortá-lo com benevolência e depois lhe perguntou quanto tempo fazia que não se confessava. A isso Ceppelletto, que nunca se confessara, respondeu: Padre, meu costume é confessar-me pelo menos uma vez por semana, sem contar que muitas vezes há semanas que me confesso mais. A verdade é que desde que fiquei doente, faz quase 8 dias, não me confessei. Tantos são os transtornos que essa doença me causou. O frade então disse: Sim. Meu filho, fez muito bem, e assim deve ser daqui por diante. Estou vendo que, se suas confissões são tão frequentes, terei pouco trabalho ouvindo ou perguntando. Disse Ceppelletto: Senhor frade, não diga isso. Nunca me confessei tantas vezes, nem com tanta frequência, que deixasse de querer me confessar em geral de todos os pecados de que me lembrasse, desde o dia em que nasci até o dia em que me confessava. Por isso lhe peço, meu bom pai, que lhe pergunte tudo ponto por ponto, como se eu nunca tivesse me confessado. E não tenha contemplação só porque estou doente, porque prefiro mortificar a carne a poupá-la e fazer alguma coisa que possa servir à perdição de minha alma, que meu Salvador redimiu com seu precioso sangue. Essas palavras agradaram muito ao santo homem e pareceram-lhe depor a favor de uma mente bem disposta. E depois de ter elogiado muito esse costume de Ceppelletto, começou por perguntar se ele tinha cometido o pecado da luxúria com alguma mulher. A isso, Ceppelletto respondeu suspirando: Padre, nessa parte me envergonho de dizer a verdade, por temer cometer o pecado da vanglória. Então o santo frade disse: Diga sem medo.
porque quem diz a verdade nunca peca, nem em confissão, nem em nenhum outro ato. Então o Chapeleto disse: Já que o Senhor me dá certeza disso, vou dizer: sou tão virgem como quando saí do corpo da minha mãe. Ó, bendito seja por Deus. Ah, não, agora é o frade. O bendito seja por Deus, disse o frade. como fez bem. E, fazendo isso, tem ainda mais mérito, porque, se quisesse, teria mais arbítrio de fazer o contrário do que nós e qualquer outro submetido a alguma regra. E depois perguntou se ele entristecera Deus como o pecado da gula. A isso, suspirando profundamente, Chapeleto respondeu que sim, muitas vezes. Isto porque, além dos jejuns da quaresma que as pessoas devotas fazem todo ano, pelo menos 3 dias por semana ele costumava passar a pão e água e beber a água como o mesmo prazer e apetite, principalmente se tivesse ficado muito cansado adorando ou peregrinando, com que os beberróis tomam vinho. E muitas vezes tinha desejado comer umas saladinhas de ervas, como aquelas que as mulheres fazem quando vão ao campo. E de vez em quando comer-lhe parecer a coisa melhor do que lhe parecia que deveria parecer a quem jejua por devoção, como ele. Então o frade disse: Meu filho, esses pecados são naturais e bastante leves. Por isso não quero que eles lhe pesem mais na consciência do que é necessário. Para todo e qualquer homem, por mais santo que seja, parece bom comer depois de longo jejum e beber depois da canseira. Ó, padre, disse não Chapeleto. Perdão. eu que peço. Ó, padre, não diga isso para me consolar. O senhor bem sabe que eu sei que as coisas feitas a serviço de Deus devem ser feitas todas com pureza, sem pensamentos espúrios, e quem as faz de outro modo peca. O frade, contentíssimo, disse: Fico contente de saber que esse é seu entendimento e gosto muito de sua consciência pura e boa. Mas diga, cometeu o pecado da ganância, desejando mais que o conveniente ou tendo o que não deveria ter? Chapeleto respondeu: Padre, não gostaria que o senhor nutrisse desconfianças por eu estar em casa desses usufruários. Usurários. Não tenho nada com eles. Aliás, vim aqui para diverti-los, admoestá-los, afastá-los desse abominável ganho. E creio que teria conseguido se Deus não tivesse me visitado dessa maneira. Mas o senhor precisa saber que meu pai me deixou rica herança, cuja maior parte, tão logo ele morra, eu dei a Deus. Depois, para ganhar a vida e poder ajudar os pobres de Cristo, dediquei-me ao pequeno comércio e, com isso, desejei obter ganhos, mas sempre dividi o que ganhei com os pobres de Deus, destinando metade às minhas necessidades e dando-lhes a outra metade. Com isso, o Criador me ajudou tanto que meus negócios sempre andaram de bem a melhor. Fez bem, disse o mas frade. quantas vezes se deixou levar pela ira? Oh, isso sim, digo que me aconteceu muitas vezes. Mas como pode conter-se quem todos os dias vê gente fazer coisas erradas, não observar os mandamentos de Deus, não temer os seus julgamentos? Várias vezes por dia senti que preferia estar morto quando vi os jovens correndo atrás das vaidades, jurar e perjurar, frequentar tavernas, não ir a igrejas e seguir de preferência os caminhos do mundo e não os de Deus. O frade disse então: Meu filho, essa ira é boa
e eu nem saberia lhe impor penitência por isso. Mas, por acaso, a ira teria conseguido induzi-lo a cometer algum homicídio, a dizer impropérios a alguém ou a cometer alguma outra injúria? A isso o senhor Chapelletto respondeu: Ai, o Senhor, que me parece ser homem de Deus, como diz essas palavras, se me tivesse passado pela cabeça, nem que fosse uma ideiazinha de fazer uma dessas coisas que o Senhor diz, acha que eu acreditaria que Deus ia me dar amparo? Essas coisas quem faz são bandidos e criminosos. E desses, quando por acaso vir algum, sempre disse: vai e que Deus te converta. Então, o frade disse: Agora diga, meu filho, e que Deus o abençoe. Acaso deu falso testemunho contra alguém? Ou falou mal de alguém? Ou subtraiu coisas de alguém sem o consentimento daquele a quem pertenciam? Já sim, Senhor. Falei mal de alguém porque eu tinha um vizinho que fazia a coisa mais errada do mundo, que era bater na mulher, de maneira que uma vez falei mal dele aos parentes da mulher, de tanta pena que eu sentia daquela coitadinha. Que ele, cada vez que bebia demais, espancava que só Deus sabe. Então o frade disse: Bom, você me disse que foi mercador? Por acaso enganou os outros como todos os mercadores? Por minha fé, sim, Senhor, mas não sei quem era. Só sei que alguém me deu o dinheiro que me devia pelo pano que lhe vendi, e eu pus na caixa sem contar. Mas depois de bem um mês, descobri que havia 4 picole a mais do que deveria haver. Então, como não voltei a ver essa pessoa, depois de guardar o dinheiro, bem um ano para devolver, eu dei de esmola em nome de Deus. Disse o frade: Foi coisa pequena e fez bem em fazer o que fez. E, além dessas, o santo frade, professor, sim, fez muitas outras perguntas, às quais ele respondeu sempre desse modo. Como ele já quisesse proceder à absolvição, disse Chapelletto: Chapeleto, Meu Senhor, tenho mais um pecado que não contei. o frade perguntou qual era. Ele disse: Lembro que obriguei meu criado a varrer a casa no sábado, depois da 9ª e no santo domingo. Não fui reverente como devia. oh, meu filho, é coisa leve. Não, não diga que é coisa leve, porque o domingo deve ser venerado, pois foi num dia assim que nosso Senhor ressuscitou da morte para a vida. Fez mais alguma coisa? Sim, Senhor. Uma vez, distraído, cuspi no templo de Deus. o frade começou a sorrir e Meu, disse: meu filho, não é coisa para se preocupar. Nós, que somos religiosos, cuspimos lá todos os dias. Fazem coisa bem feia, porque se não deve manter nada tão limpo como o santo templo, onde se oferece o sacrifício a Deus. E em pouco tempo contou muitos fatos assim, até que por fim começou a suspirar e a chorar muito, como sabia fazer perfeitamente bem quando queria. O santo frade: Meu filho, o que está acontecendo? Ai de mim, meu Senhor, sobrou um pecado que eu nunca confessei. Tamanha a vergonha que sinto ao dizer. E toda vez que lembro dele, choro como está vendo, pois dou por mais que certo que Deus nunca vai ter misericórdia de mim por causa desse pecado. Então o santo frade disse: Que é isso, meu filho? O que está dizendo? Se todos os pecados já cometidos por todos os homens, ou que ainda venham a ser cometidos por todos os homens enquanto o mundo existir, estivessem todos um homem só, e ele estivesse arrependido e contrito, como o vejo agora, é tanta a bondade e misericórdia
de Deus que, se esse homem se confessasse, seus pecados seriam perdoados liberalmente. Por isso, diga o que é, sem medo. Então, senhor Chapelletto disse, sempre chorando muito: Ai, padre, meu pecado é grande demais e suas súplicas não se empenharem muito. Mal posso acreditar que algum dia ele seja perdoado por Deus. Então o frade disse: Diga sem medo, eu prometo que rogarei a Deus por você. mesmo assim, Chapelletto chorava e não dizia, enquanto o frade o incentivava a dizer. Até que, depois de alimentar durante muito tempo a curiosidade do frade, chorando, suspirou profundamente e disse: Padre, como o senhor promete rogar a Deus por mim, vou dizer. Fique sabendo que uma vez, quando eu era pequeno, amaldiçoei a minha mãe. E dizendo isso, recomeçou a chorar alto. O frade disse: Oh, meu filho, e isso lhe parece um pecado tão grande? Oh, os homens blasfemam todos os dias contra Deus, e ele costuma perdoar aqueles que se arrependem de terem blasfemado. E você acha que ele não vai perdoar? Ele não vai perdoar isso? Não chore, console-se, pois não há dúvida, se você fosse um daqueles que o puseram na cruz e tivesse a contrição que estou vendo, ele perdoaria. Então Chapelletto disse: Ai, padre, o que está dizendo? Minha mãe era tão boa, carregou-me no ventre 9 meses, dia e noite. Deu-me seio mais de 100 vezes. Fiz muito mal em amaldiçoá-la, e esse é um pecado enorme. Se o senhor não rogar a Deus por mim, esse pecado não será perdoado. o frade, vendo que Chapelletto nada mais tinha para dizer, deu-lhe a absolvição e a benção, considerando um santo homem, por acreditar plenamente na veracidade de tudo o que ele dissera. E quem não acreditaria vendo alguém falar daquele modo é artigo de morte? Depois de tudo isso, disse-lhe: Só eu? frade? É o frade, né? Yeah. Sim. Chapeleto, com a ajuda de Deus, logo ficará bom. Mas, se por acaso Deus chamasse a si a sua alma bendita e bem disposta, gostaria de ser sepultado em nosso convento? A isso Chapelletto respondeu: Sim, senhor. Aliás, não gostaria de estar em outro lugar, já que o senhor prometeu rogar a Deus por mim, sem contar que sempre tive especial devoção por sua ordem. Por isso lhe peço que, quando o senhor estiver no seu convento, faça que venha a mim aquele veríssimo corpo de Cristo, que pela manhã é consagrada sobre o altar, porque, embora não seja digno, pretendo comungar com sua licença e depois receber a santa última unção, para que eu, apesar de ter vivido como pecador, pelo menos morra como cristão. o santo homem disse que tinha muito gosto, que ele estava certo e que o mandaria imediatamente. E assim foi. Os dois irmãos, temendo muito que Chapelletto os enganasse, tinham-se posto junto a um tabique que separava o quarto onde ele estava de um outro, e, atentando, conseguiam ouvir com facilidade o que ele dizia ao frade. Ao ouvirem as coisas confessadas, às vezes sentiam tanta vontade de rir que quase gargalhavam. E diziam entre si: que homem é esse que nem a velhice, nem a doença, nem o medo da morte de que está próximo, nem mesmo de Deus, diante do cujo julgamento deverá estar daqui a pouco, conseguiram demover da maldade ou levar a desejar não morrer como viveu? Mas, ouvindo que, de fato, ele receberia sepultura na igreja, não se preocupavam com nada mais.
Chapelletto comungò logo in seguida e, piorando irrimediavelmente, recebeu a última unção. Pouco depois de entardecer daquele mesmo dia em que se confessara, morreu. Os dois irmãos, dispondo dos saberes dele para providenciar um sepultamento decente e mandando avisar os frades no convento, para que lá fosse uma noite fazer velório, segundo o costume, e pela manhã cuidar do corpo, a arranjar tudo do modo mais conveniente. O santo frade, que o confessara, ao saber que ele falecera, foi ter como prior do convento e, convocado o capítulo, disse aos frades ali reunidos que Chapelletto fora um santo homem, conforme percebera por sua confissão. E prevendo que por ele Nosso Senhor deveria realizar muitos milagres, convenceu-os de que seu corpo deveria ser recebido com grande reverência e devoção. Com isso, concordaram o prior e os outros frades, convencidos que estavam. E à noite, indo todos ao lugar onde jazia o corpo de Chapelletto, fizeram-lhe grande e solene velório. Pela manhã, todos vestidos de alva e pluvial, com livros nas mãos, cruzes à frente, cantando, foram buscar o corpo e, em meio a muita festa e solenidade, o levaram à igreja, seguidos por quase todo o povo da cidade, homens e mulheres. Estava já o corpo na igreja quando o santo frade que o confessara subiu ao púlpito e começou a pregar, dizendo coisas maravilhosas sobre a vida, os jejuns, a virgindade, a simplicidade, a inocência e a santidade daquele homem, contando, entre outras coisas, aquilo que Chapelletto, chorando, confessara ser seu maior pecado. E como ele mal e mal pudera meter-lhe na cabeça que Deus o perdoaria. E com isso passou a repreender o povo que ouvia dizendo: e vocês, malditos, por dar cá aquela palha blasfema contra Deus, Nossa Senhora e toda a corte celestial. E além dessas coisas, disse muitas outras sobre sua lealdade e pureza. E em pouco tempo, com suas palavras, às quais a gente do campo dava inteira fé, pôs aquilo na cabeça e na devoção de todos os que ali estavam, de tal modo que, terminando o ofício, todos, em meio ao maior tropel do mundo, foram beijar os pés e as mãos de Chapelletto, rasgando todas as roupas que o cobriam, de modo que se tinha por feliz quem conseguisse pelo menos um pedacinho. E decidiu-se deixá-lo daquele modo durante todo o dia, para que pudesse ser visto e visitado por todos. Ao cair da noite, seu corpo foi posto numa urna de mármore, sepultado com horas numa capela. E, pouco a pouco, no dia seguinte, as pessoas começaram a ir lá, acender velas, adorá-lo e, consequentemente, fazer pedidos e levar ex-votos de cera, dependendo da promessa feita. E cresceram tanto a fama de sua santidade e a devoção que lhe tinham, que quase não havia ninguém que em alguma adversidade fizesse promessa a outro santo. Chamamos-no São Chapelletto. E afirmam que por seu intermédio Deus manifestou e manifesta todos os dias muitos milagres a quem se recomende a ele com fé. Assim, pois, viveu e morreu Ceparello da Prato, tornando-se santo, como ouviram. Não quero negar se é possível que ele seja bem-aventurado na presença de Deus, pois, embora sua vida tenha sido ímpia e malvada, na hora extrema ela poder ter feito um ato de tamanha contrição que Deus talvez tenha tido misericórdia dele. Eu tenha recebido em seu reino. Mas, como isso permanece oculto, raciocínio pelo que se vê e digo ser mais provável que ele esteja em danação nas mãos do diabo do que no paraíso. Se assim é, pode-se ver como é grande a bondade de Deus para conosco, pois, considerando a pureza de nossa fé e não nossos erros, mesmo quando tomamos por intercessor um inimigo dele,
acreditando ser amigo, somos atendidos como se recorrêssemos a um verdadeiro santo para interceder na obtenção de sua graça. Por isso, nas atuais adversidades, para continuarmos sãos e salvos por sua graça, nesta agradável companhia, louvando seu nome como o qual começamos reverenciando, recomendamos-nos a ele em nossas necessidades, seguros de que seremos ouvidos. E aqui se calou. Buono, mestre Muscione. Fatto buono, ciappelletto. E torna con la grana, eh? Sì, a sacco aperto, Paolo. E quando ero allegro, Paolo, solo la Maronna, sapevo, quando ero allegro, che si povero. E cantavamo tutte e tre, Funesta, Calucia, Macalucia, le sequenze, tutte a luce succedono, come so quelle, si sta indogliendo. Faccia grazie. Nome Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Hai mai commesso peccato d'avarizia? Non mi giudicato, padre, perché sono in casa di quei due usurai. Sto figlio ma nada mi chi ti mostra. Che quando a me mio padre mi ha lasciato una grande eredità, che io ho dato tutto ai poveri, e anche il frutto del mio lavoro. Metà la convertivo nei miei bisogni, e l'altra metà la dava ai poveri. Allora dimmi, se proprio vuoi, hai mai commesso con donna peccato di lussuria? Ecco, io sono così vergine come sono uscita dal corpo di mamma mia. Che Dio ti benedica! Hai peccato di gola? Oh, sì, specie durante il digiuno. Ho tanto desiderato di avere quelle insalatucce. Insalatucce? Beh, figliuolo, questi sono peccati assai leggeri e di poco conto. Padre, ho tanti altri peccati che ancora non vi ho detto. Quali? Un giorno mi è scappato di sputare dentro casa di Dio. Ragazzo mio, ma questo non è proprio niente. Noi che siamo preti tutto il giorno ci sputiamo. E poi? Oh, padre mio, mi è rimasto un peccato che non ho mai confessato. Tanta è la vergogna. Ragazzo mio, che dici? E ogni volta che ci penso piango. Come piango ora perché? Perché sono certo che Dio non mi vorrà mai perdonare. Non c'è peccato al mondo che Dio non perdoni quando il pentimento è sincero come il tuo. Oh, il mio peccato è troppo grande. E voi siete troppo buoni a illudermi che Dio voglia perdonare. Ma dillo!
e pregheremo Dio insieme. Non posso, figliuolo, parla. Non posso, padre. Ma figliuolo, fai questo sforzo. No! In nome di Dio. No. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Sì. Vabbè. Se voi mi promettete di pregare per me, ve lo dirò. Sappiate che quando ero piccolino, io con un po' che latte bestemmia la mamma mia. La mamma mia. Chi si sta morendo? E fa tutto questo per noi. Ma allora è veramente un santo. Figliuolo, ti sembrano i tuoi così gran peccati? Mio caro, se anche tu fossi stato uno di quegli stessi che l'hanno posto in croce, tanta e così profonda è la tua contrizione che egli ti perdonerebbe. Oh, cosa dite, padre? Mamma mia dolce, che mi ha portato 9 mesi in corpo, giorno e notte, per 9 mesi mi ha portato in corpo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Si procacciano di ridurre a nulla e di cacciare dal mondo la religione cristiana che è rimasto fermo nella sua fede. E voi, maledetti, se un fuscello vi si volge tra i piedi, bestemmiate il Dio, la Madonna e tutta la corte del paradiso. E ora entrate a onorare questo santo. Muito bem. Pode ser, você reconhece a transposição do Pier Paolo Pasolini, do Decameral, é uma película de 1971, que se encontra na versão integral no YouTube. É interessante que Pasolini faz algumas modificas. Ele não começa seu filme com Ciapparello Ciappelletto. O episódio de Ciapparello está no meio da película e os protagonistas falam napoletano. La novela originale está em Florença, mas como Boccaccio passou muito tempo em Nápoles, Pasolini pensou de transportar os personagens na língua de Nápoles e mudou a França com a Alemanha, mas isso é arte. Naturalmente não estamos discutindo da filologia aqui. Tá, agora eu gostaria de ouvir um pouco o que você acha. Eu desejo agradecer, naturalmente, Jaina Ser Ciapparello Ciappelletto, ótima, e o nosso frate Luiz Sérgio, muito bem, ajudou Nós muito. Agradecemos, professor. Sim, tentativa de revitalizar o ambiente digital é sempre um pouco uma tentativa muito difícil, mas acho que funciona muito bem. Você participou, eu gostei muito desse formato. Agora eu tenho algumas coisas que dizer que não vou dizer porque não são interessantes. Estou curioso de ouvir
vossas dúvidas, perguntas, surpresas, críticas, né? Sobre o que hemos agora ouvido e visto um pouco. Ezio Frezza Filho. Ezio, por favor. Muito agradecido, professor Alberto. Boa tarde a todos meus queridos colegas, professor Flávio. Professor Alberto, muito agradecido pela maravilhosa fala, pelo maravilhoso tema. O senhor me recolocou no início dos anos 80 com a trilogia do Pasolini, não é? O senhor, por certo, conhece melhor do que eu, porque na sequência deste filme ele fez também a República de Saló, e mais um terceiro que na minha memória já não mais aparece. As trilogias da vida, as Flores das Mil e Uma Noite e o Canterbury Tales, do Decameron. E depois tem o final trágico, escuro do Salão. Perfeito. Muito obrigado pela lembrança. E eu fico aqui me reportando às minhas aulas de processo civil, falando justamente sobre a confissão. Que aqui no Brasil havia, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a ideia de que a confissão é a rainha das provas, não é? E fazendo um contraponto maledicente, um contraponto horrível, com a prova testemunhal pela volubilidade das próprias testemunhas, né? E eu cheguei, inclusive, a fazer algumas questões nas provas, levando, por exemplo, a letra de La Donna è mobile, né? Não é? Pela sua volubilidade em confronto ou em cotejo com a prova testemunhal. Professor, eu ficaria a tarde toda falando. Que maravilha, que espetáculo. Fiquei muito feliz com a oportunidade de rever Decameron, ainda que só numa pequena parte. Muito agradecido, professor. Excelente. Muito obrigado, Ezio. Agora eu estou interessado em vossas opiniões. Vou reagir um pouquinho, tentando de falar de uma conversa. Eu não sou pessoalmente, não sou um fã de Michel Foucault, mas esse texto sobre a verdade e as formas jurídicas cai muito bem aqui, acho, com essa prova. O Foucault diz que na Idade Média, o surgimento da confissão foi o contrário da prova. A prova e a inquisição foram em contradição. Essa é sua tese. Não estou dizendo que é a minha tese, mas é sua tese. Acho que é muito... o que me interessa aqui, volvo ao começo, como juristas, é interessante de ouvir um discurso completamente diferente do discurso da modernidade, não? Aqui tem tudo, só isso, e depois pode ser, sou interessado nas considerações dos outros participantes aqui. Vejo caras que têm muitas coisas a dizer. Vamos ver se tem... O Chapeleto mesmo está muito elaborando. Professor. Jaina, por favor. O que eu achei interessante na estrutura é que você vê que formalmente ele foi honesto, ele não era um bom cristão, né? Ele realmente havia pecado, e no conteúdo, ele foi mentindo no conteúdo. E aí ele é formalmente absolvido, que é o que importa. Né? Então, o que eu achei mais interessante da forma que é estruturada é isso, como que a forma é importante. Né? A forma, ele conseguiu, por meio do rito, conseguiu o que ele queria, que era o terreninho dele lá no mosteiro. Jaina aponta um aspecto, acho, fundamental.
aqui. Em linguagem Foucaultiana, se poderia dizer que o Ceparello Ciappelletto, é interessante lembrar que o personagem se chama Ceparello, que é uma alusão sexual muito forte, né? Mas que quer dizer um nome muito poderoso, né? Sessualmente. Mas os franceses que não entendem o chamam Ciappelletto, que em francês chapelet é o rosário, esta combinação de sexualidade e religião em 1351 é um pouco incrível. Mas o que queria dizer, que Jaina está dizendo uma coisa que creio fundamental. O Ceparello Ciappelletto consegue fazer duas coisas. Produzir a verdade e fazer uma, como diria Foucault, uma hermenêutica do sé. O sujeito está construído. O que importa não é a verdade, é o incrível do Boccaccio, que é um mestre do, como se diz, reviramento, de fazer aqui. A reviravolta. De reviravolta. Ele é o mais mentiroso, mas, como disse Jaina, ele conhece muito bem a lógica formal. Há estudiosos de tópica, de retórica, que han estudado esta novela e han encontrado todas as formas retóricas que Ciappelletto usa. Ciappelletto é um homem que sabe utilizar a razão formal, procedural, muito bem, para produzir o contrário da realidade. O homem mais criminoso consegue persuadir seu confessor e depois persuadir a opinião pública e todo o povo que o chama santo. Isso eu acho muito interessante para você. Na teoria do processo, sempre temos essa tensão entre regras procedurais e essa aspiração à verdade, né? Mas aqui tenho que calar porque eu não sou um experto de teoria processual. Outras intervenções? Tem, coragem. Professor Alberto, Luiz Sim. Sérgio, realmente concordo plenamente com a Jaina e o senhor complementou essa situação. A persuasão que o Ciappelletto ele consegue, não é? Os membros da Igreja Católica, é o que a gente, às vezes, no processo, em relação a provas, a gente percebe essa tentativa de persuasão, mesmo que no passado tenha situações nas quais tenta-se uma manipulação aí em questões de provas. Então, a persuasão aí foi muito forte e ela ficou muito marcada, e ela é marcada ainda nos nossos meios jurídicos, né, quando a gente trata de processo. E aqui no Brasil, estuda-se muito pouco provas. Então, seria um caminho aí, e a literatura, elas nos auxilia nesse sentido, como o senhor está trazendo para a gente, no sentido de estudar a prova como um meio persuasivo, não é? Tal como foi colocado aí agora nas apresentações que nós tivemos a oportunidade de auxiliar, bem como nesse trecho que o filme colocou para a gente. Então, tal como a Jaina nos apresentou, o Ezio também nos falou, então, há uma situação na qual a persuasão está muito forte, o convencimento aí por meio de provas, né? É o que nós percebemos aí, pelo menos particularmente, é o que eu percebi, professor. Luiz Sérgio, eu concordo muito com você também. Você sabe que na Itália tem um autor do século passado, Alessandro Giuliani, que estudou muito a prova e na teoria da argumentação e na recepção da nova retórica. E tem sempre este problema, como distinguir a persuasão do convencimento. E há alguns autores, como Giuliani, que dizem que a persuasão tem um aspecto mais emotivo e o convencimento é um pouco mais racional. Naturalmente, na profissão jurídica, nós tentamos de fazer as duas, não? Tentamos de manejar argumentos formais, racionais, mas, ao mesmo tempo, jorando e modificando nossa fala, tentamos de persuadir, de mover também o sentimento
do juiz ou das outras partes ou do público, né? E por isso, persuasão me parece uma palavra central aqui na teoria da confissão e da prova. E eu queria evidenciar que, como disse o Ezio, que a confissão era considerada a prova rainha, não? Das provas. É interessante lembrar que a confissão é totalmente oral, não é um documento escrito. É ao momento príncipe da palavra em ação. Esse efeito retórico, não? Estamos falando de uma obra literária. O Decameron é um desejo de sair da peste, reconstruindo o exercício da palavra. Por isso se contam, o Decameron se chama novelas, novelle, que são exatamente como no sentido religioso se fala de uma palavra nova, não? A novela é uma palavra que genera um novo mundo. Aqui é no sentido totalmente, hoje se diria secularizado, porque Boccaccio não crê na divina providência. Ele crê na fortuna, que antecipa o Maquiavel. E, nesse sentido, o uso da palavra na política e no direito é orientada à persuasão. Naturalmente, nós construímos as regras e o exercício da palavra como algo positivo, né? O incrível do Boccaccio é que a palavra aqui está manipulada por el pior homem do mundo, que se consegue fazer-se declarar santo, produzir uma verdade, hoje se diria a verdade alternativa, né? A grande fake news aqui é que o Chapelletto é santo, mas o Chapelletto não é santo. Mas ele consegue utilizar a palavra numa maneira formalmente e proceduralmente perfeita e convencer e persuadir seu confessor e o povo. Não? É um pouco perturbante isso, né? É divertido de um lado, de outro lado é um pouco nós temos que, especialmente na comunicação política, não tenho que naturalmente quando se fala, né, disso é um problema muito contemporâneo, mas no 1348 o problema era o mesmo. Helena Patrícia Freitas, por favor. Olá, professor Alberto, vocês estão me escutando? Sim, tudo bem. Professor, primeiramente, agradecer a você por estar aqui, né, nos brindando aqui, nos prestigiando com essa aula magna, porque, assim, tá maravilhoso. Eu não sou eu sou doutoranda aqui no programa de pós-graduação, não curso a disciplina do professor Pedron, porque já cumpri todos os meus créditos, mas fiz questão de estar aqui participando, porque eu falei, o professor Alberto é alguém que eu preciso ouvir, né, e eu muito obrigada, fiz bem de estar aqui porque aprendi muito, estou muito satisfeita, né, por ter investido aqui o meu tempo aprendendo aí com você e agradeço também ao professor Pedron por ter, né, favorecido aí esse diálogo tão importante aqui entre nós todos. Mas, professor Alberto, o que me chama sempre muita atenção é a questão da narrativa, né, porque o ser humano ele é um ser histórico porque ele consegue promover sempre uma narrativa, e aí eu concordo com Foucault que essa narrativa vai ser direcionada de acordo com as estruturas de poder. E, infelizmente, né, tem sido uma recorrência. Então, se nós pegarmos ali, né, na Idade Média, no sistema feudal, nós tivemos ali a fome, a guerra e a peste, né, que tudo isso ali havia uma narrativa misticista, teológica, coletivista mesmo, teocêntrica, né, melhor dizendo. E aí nós temos a passagem ali para a modernidade, a partir da formação dos Estados Nacionais, muito em razão de uma narrativa que precisava mudar mesmo, porque ruiu o sistema feudal, a burguesia, né, vamos dizer assim, as pessoas que tinham poder econômico ali precisavam de novos artifícios, o comércio precisava se projetar e a burguesia, então, precisava da formação de uma estrutura, que eram, então, os Estados Nacionais, principalmente ali alavancado, né, num primeiro momento, pelos países da Península Ibérica, que aí começou a ode, né, a colonização
naquele momento, enfim. Tudo isso mostra, e eu estou dizendo aqui, daquilo que foi contado para todos nós, ou seja, uma narrativa construída de acordo com aquele momento que é vivenciado. O Renascimento vem e acende, né, um olhar do homem ali como centro do mundo, e tudo isso vem acontecendo e se propagando. Nada mais natural, então, que isso também se projete dentro da literatura, e como o senhor falou muito bem, e eu concordo, dentro da literatura, dentro do direito. Não por acaso nós temos aí também Hegel, né, que coloca ali vamos dizer, o Estado, a Igreja, como os propagadores de uma narrativa que era interessante naquele momento também. Né? Então, nós temos sempre, o que eu quero dizer no final das contas de toda essa minha fala, é que nós temos ali, pelo menos na maioria das vezes, uma narrativa que é feita pelo vencedor, pelo mais forte, pelo mais empoderado. E isso, quando você traz para o processo, fica muito nítido, né? Que se você tem uma narrativa ali também que se sobrepõe, você tem ali uma desarticulação do processo dentro do que hoje, né? Pelo menos nós pretendemos, de um processo democrático. Então, eu estou dizendo isso para falar o seguinte, da importância do contraditório aí, mais uma vez, né? Porque o que acontece? O Chapeleto, né? Ele veio fazendo a narrativa única, a narrativa totalizadora dele, daquilo que ele pretendia construir. Ele construiu sozinho a narrativa. Não houve ali ninguém para falar, opa, peraí, o que ele está dizendo não é uma verdade. Era a verdade dele, que ele queria construir naquele momento. Então, quando a gente dialoga isso, tenta trazer isso para o processo, fica para mim mais clara ainda a importância do contraditório nisso tudo. É preciso que venha alguém para falar, opa, peraí, isso aí não é a verdade dele, mas não é uma narrativa dele, mas não é a realidade aqui que se pretende. Então, era isso que eu queria dizer aqui e agradecer mais uma vez pela oportunidade do brilhante diálogo, professor. Sou eu que agradeço. Antes de Alexandre, tenho que comentar um pouco esta intervenção também ótima. Aqui Helena disse que o Chapeleto constrói sua própria narrativa, né? Ele não demonstra a verdade, ele constrói uma narrativa alternativa. E o que está dizendo Helena é que o Chapeleto, in falta do contraddittorio, constrói uma narrativa única, o que acho que evidencia uma vez mais a genialidade do Boccaccio. Ele apresenta o protótipo do homem moderno e mostra os limites dos indivíduos. Ao mesmo tempo, os perigos, que se você deixa o indivíduo sozinho, ele pode construir um mundo alternativo que está baseado sobre a mentira e constrói sua relação de poder com o confessor e com o povo. É preciso lembrar, naturalmente, que no mundo medieval não existia a distinção de poderes. Os juízes no Decamerão são mesclados com confessores, com frates, com governadores da cidade, né? E nossa mentalidade moderna, quando pensa o juiz independente, né? Dos outros poderes. Aqui, o confessor, né, em certo sentido, é um pouco o juiz da alma do Ceparello, mas o que é incrível é que o Ceparello consegue julgar seu próprio juiz. Há duas vezes em que diz, não, você não, jurado, ele consegue estar na posição de poder superior a seu próprio confessor. E, nesse sentido, eu diria obrigado a Helena por sua intervenção sobre a narrativa única e a necessidade do contraditório no nosso ambiente moderno. Alexandre Ribeiro da Silva, por favor. Não se ouve. Não consigo ouvi-lo. Você consegue? Não? Sim, agora sim. Ótimo. Primeiro agradecer, né, pela
melhor maneira de começar uma segunda-feira, né? Aqui no Brasil a gente sempre tem medo de segunda-feira, e começar a segunda-feira com esse brilhantismo a você, o professor Pedron, os colegas, é rejuvenescedor. Pegando carona na fala das colegas, dos colegas e das colegas, é interessante que eu acho que isso impactou bastante. Como é que ele manipula para limpar a narrativa, né? Ele usa o poder para limpar a narrativa. E é interessante porque os irmãos que ficam escutando rindo são um povo que realmente conhece a verdade verdadeira, digamos assim, e não a verdade narrada pelo poder. E aí eu fico pensando muito nessa questão dessa naturalização, por exemplo, que o Écio trouxe, da prova máxima como a confissão, e como ele usa isso de maneira tão brilhante para manipular o poder, e a partir do poder do frade, né, que seria o poder do Estado ao mesmo tempo, ele se absolve, digamos assim, em relação à sociedade que o condenava. Então, ele manipulou o sistema todo com a narrativa dele e usou a palavra do frade, enganando o frade, para o frade subverter a lógica que antes tinha. Então, é muito interessante essa ideia, né, de manipulação do próprio poder. Não é aquela coisa assim, é uma visão de não pedir uma absolvição somente. Ele está usando o Estado para limpá-lo, né? É uma manipulação muito alta, digamos assim. No mais, agradecer muito o show, né? A aula show, digamos assim, no bom sentido. Uma maravilha. Muito obrigado, Alexandre. Você utilizou a palavra manipulação. Isso me interessa muito. Ainda uma vez mais, Boccaccio é o primeiro, minha tese, que eu também publiquei em alguns artigos, também disponível em português na fantástica revista Anamorfosis, Revista Internacional de Direito e Literatura. Minha tese é que Boccaccio é o primeiro pensador da modernidade política na literatura, porque ele demonstra que a Constituição, a comunidade, pode ser produzida mediante o uso da palavra. E esse, de uma parte, é uma grande liberação do mundo medieval, em que a sociedade, a comunidade, era diretamente descendente do Espírito Santo, né? Da providência divina. Aqui, depois da peste, Boccaccio nos apresenta uma prática narrativa de pessoas que se reúnem com tantas histórias, em que, na primeira história, o personagem conta uma história em que subverte a realidade. E esse é o perigo da modernidade. De uma parte, é uma liberação das estruturas do poder medieval, de outra parte, é o perigo da manipulação infinita, em que o mais corrupto homem do mundo é declarado santo. Agora, Diego Costa Almeida, um pouco no obscuro, mas tem no fundo, Diego Costa, por favor. Tudo bom, professor? Parabéns aí mais uma vez. Pegando um gancho aí em relação ao poder, né, da linguagem e o perigo de uma única história, me veio à cabeça dois paralelos aqui que eu consigo fazer, né? Me veio também a lembrança de Jerome Brunner, que ele fala, né, muito disso, da similitude que tem entre a linguagem literária como um todo e com a aproximação do direito, né? Sendo que o contar a história no direito tem um agravante, que é justamente o poder de agir, né? O poder de fazer impor a força. E daí me veio também à cabeça um texto de eu sempre erro o nome dela, que Amanda Adichie, que ela fala, uma escritora nigeriana, que ela tem um texto que ela fala, o texto é exatamente isso, o perigo de uma única história. E ela fala, traz... Momento, só um momento. Helena, posso escrever? Eu não conheço isso. Vou apontar isso. Chimamanda Ngozi Adichie, O Perigo de uma História Única. É um ótimo livro, bem lembrado aí pelo Diego. Ngozi Adichie. Muito obrigado, estou muito interessado nisso. Esse é um ótimo livro. E ela traz, professor, a realidade dela na Nigéria, de como foi construída
uma realidade de mundo diverso do que ela vivia na prática, porque a realidade era passada dos livros britânicos, é mais ou menos nesse sentido. E como o perigo disso, né, de trazer essa narrativa, fez com que só mais adiante ela percebesse que aquilo ali não era o que ela vivia. E aí ela passou a não valorizar uma história contada por uma única parte, né? E aí a ideia, eu acho que se adequa bem aqui, de como o texto que o professor trouxe aí, e eu já li um outro que você falou também na Anamorfose, falando dessa questão do poder da linguagem, de como que é importante ter o diálogo, né? E trazendo para o processo de como é importante, como a colega falou ali, de ter um processo constitucional, um processo em que as partes sejam ouvidas, que seja cooperativo, né? Que é de cunho ao final e ao cabo é um cunho democrático. Então, assim, eu achei muito interessante. Inclusive, eu citei esses artigos num texto que eu fiz falando sobre a terceirização do trabalho aqui para a gente aqui no Brasil, de como foi criada uma história a partir do que aquelas pessoas o STF, né, o que eles construíram a partir apenas de uma análise, apenas a partir de uma visão, sem ouvir o outro lado. E é bem nessa linha aí. Agradeço, viu, professor? Foi muito importante ouvir e conhecer esse texto que eu não conhecia, do Decameral. Muito bem, Diego. Eu que agradeço. Você fala do Brunner, que é um autor que eu adoro, e sempre aconselho aos meus estudantes construir histórias. Ele é um psicólogo que estudou direito, não? Para demonstrar semelhanças de estruturas narrativas entre a literatura e o direito. Minha tese é que o direito e a literatura compartilham essa estrutura narratológica, mas no direito tem o problema da justificação da violência do poder. Essa permanece uma diferença, para mim, fundamental, que quer dizer que a responsabilidade do jurista é maior que a responsabilidade do crítico literário, e que eu diria que, Diego, que tem esse aspecto, essa aspiração dialógica, cooperativa, né? Mas sempre é importante lembrar que no diálogo tem perigos. Que se você está dialogando com o Chapelletto, você tem que ter muito cuidado com o diálogo cooperativo com o homem que está interessado em subvertir a estrutura de poder, em dominar você. Essa ambiguidade me interessa no Decameral, né? Especialmente aqui na Confissão de Chapelletto. Né? Chapelletto é muito ambíguo, ele mostra que com a palavra você pode subvertir a realidade em uma direção que não sempre é desejável. A crítica do poder, a crítica do direito mesmo, pode ser um êxito da maneira de, como chamava Calvo, a cultura literária do direito. Porque direito e literatura é uma maneira de mostrar que há dois âmbitos que estão em contraposição. Direito e literatura estão juntos, desde sempre. A diferença é que no direito temos o problema da justificação da violência do poder. E, nesse sentido, a crítica narratológica, para mim, não sei se é um pouco, Diego, não sei se você concorda, o problema da violência na literatura permanece na página escrita. O problema da violência no julgado jurídico, na jurisdição, é mais importante, né? E, nesse sentido, eu diria que a cultura literária do direito pode ser útil, acho, também à crítica do direito. Como se constroem narrativas jurídicas. Naturalmente, o problema da supremacia judiciária é um problema global e todos estamos buscando maneira de relativizar, naturalmente, o monopólio dos órgãos superiores, utilizando também a literatura como crítica interna ao discurso jurídico. Essa era a tentativa de utilizar a novela de Chapelletto para mobilizar
essa ambivalência da narratologia. A narratologia é fantástica, o pós-modernismo é paideico, é maravilhoso, mas o poder tem sempre intenções que têm que ser controladas, né? Esse é o discurso do constitucionalismo. A narrativa pode produzir a inversão da realidade. Esse era um pouco meu comentário, um pouco dialético aqui com a ideia narratológica. Outras intervenções? Flávio está sempre mirando um pouco no céu metafísico lá, né? Estou preocupado. Não, Roberto. Me permita aqui, então, né, deixei os alunos falarem um pouco. Agora eu quero pensar junto contigo essa situação. Alberto, quando a gente pensa na forma com a qual essa novela nos entrega aqui a construção das verdades, a gente lida também com um problema, e aí vamos trazer aqui para uma realidade processual brasileira, que é um fenômeno até diferente. Aqui, até hoje, a gente ainda tem traços de correntes teóricas da teoria do processo que acreditam na existência de uma verdade real. E que, na verdade, essa verdade real ela vai ser definida principalmente a partir de uma verdadeira entrega de poderes instrutórios quase inquisitoriais para que o magistrado faça essa descoberta. E aí a gente tem um dilema, né? Quer dizer, um dilema porque muitas vezes eu costumo brincar em sala de aula que a gente só encontra o que a gente procura. Se esse magistrado ele está procurando a sua verdade, e eu não falo nem em termos de corrupção, mas eu falo em termos de enviesamento, dos seus próprios preconceitos ou pré-compreensões, ele tem um resultado guiado aqui. A gente não pode, e é um autor muito lido por nós na linha, Franco Cordeiro, italiano, que trabalha com a ideia do que ele chama de processo paranoico. Ou seja, esse juiz que acredita chegar na verdade ele é um grande paranoico, porque ele está construindo a sua verdade e, pegando o gancho na fala da Helena, não ouvindo os outros. O que é o grande problema. É como se, na verdade, o frade olhasse para aquele que confessa e deduzisse, ou a partir dos seus preconceitos, definisse se daria ou não daria extremunção, independente dessa participação. E talvez esse seja um dos maiores dilemas, porque a gente lida com uma cultura jurídica que, de certo modo, vê com bons olhos a postura desse juiz herói, desse juiz que vai salvar as partes do processo, porque supostamente um sujeito imparcial, um sujeito equidistante e desinteressado. Bom, aqui eu já coloco em xeque, né, essa ideia de que nós somos seres desinteressados e, portanto, livres de preconceitos. Flávio, você aqui solleva la questão ontológica da ideia, chamaria a ilusão ontológica da verdade, né? Que sempre é um discurso dominante, me parece, também na teoria da interpretação. Não estou falando de um ambiente acadêmico, estou falando do ambiente jurídico prático. Se você diz que a melhor interpretação é a interpretação fiel à verdade objetiva do texto, você vai conseguir poder, né? E você pode mobilizar todas essas críticas hermenêuticas estruturalistas e pós-estruturalistas a essa ideia. Mas quando você, no mundo político e no mundo judiciário, vai dizer que o juiz é um herói que resgata a realidade ontológica, esse é um discurso de poder. Eu acho que no mundo universitário, no mundo cultural, temos a liberdade de criticar essa ideologia do poder. A ideia que existe uma realidade independente da sua construção narrativa
é uma ideologia narrativa, é uma narrativa mesma, né? Muito poderosa. Eu acho que pode ser o inimigo número 1 de uma cultura literária do direito. Naturalmente, a literatura é o lugar da pluralidade, do ponto de vista, né? Eu diria só isso. Esse problema a verdade é descoberta ou é construída? Esse é sempre, não, o problema na teoria da interpretação, na teoria da jurisdição, acho que também na teoria do processo. Eu não sou um teórico do processo, mas me parece que a preocupação se pode reduzir um pouco sempre a isso, né? O juiz está aplicando a lei como ser neutral, está com a prova chegando a verdade objetiva, ou está construindo uma narrativa, né, a partir de seus interesses? Esta polaridade me parece também, não sei se é entendido bem sua intervenção, mas eu diria que pode ser essa tensão. E acho que o papel da literatura é ajudar a construir uma argumentação jurídica melhor. Esse é um pouco o sentido geral dessa minha intervenção. Uma vez mais, eu agradeço, Flávio, pelo convite. Foi um grande prazer aqui trocar um pouco de ideias. Eu aprendi uma nova autriz e apontei aqui vossas intervenções que vou reformular agora um pouco muitas ideias. Não sei se há algumas outras. Você foi muito gentil, muito positivo. Não sei se tem alguma crítica ou alguma que se pode fazer, né? Não sei se há outras, né? Que disse Luiz Sérgio. Por favor, Luiz. Conexão difícil. Sim, consegui aqui, professor. Sim. Às vezes o sistema agarra um pouquinho. Luiz, Sérgio, por favor. Estão me ouvindo agora. É interessante, todos os nossos colegas falaram e expuseram, de uma forma ou de outra, a chamada narrativa única, né, que foi apresentada por nós aí, tanto nas manifestações e apresentações do senhor, como nesse texto lido, nessa novela, por mim e pela Jaina. É interessante porque o professor Pedron falou em inquisitoriedade. Aqui no Brasil há essa disputa entre o sistema acusatório e o inquisitório. Prevalece ainda o inquisitório. Há estudos aqui no Brasil, na realidade não é a minha área, o processo penal, não é o penal, professor, mas eu tento imaginar um paralelo com essa novela. O sistema inquisitorial de uma narrativa única e manipuladora, com uma tentativa de extrapolar essa inquisitoriedade aqui no Brasil pelo sistema acusatório. Eu não sei se eu estou certo em fazendo essa aproximação, né? Os colegas que é do processo penal aí me ajudem também, não é, professor? Mas eu tento fazer essa aproximação, não é? Que já que o senhor colocou para a gente a questão do universo jurídico, não é? Universal, e o papel da confissão, ela vem lá de trás como foi colocado aí pela Helena também, do sistema feudal. Então, eu vejo ainda aqui no Brasil essa prevalência do sistema inquisitorial, não é? Até mesmo no sentido de manter essa manipulação de uma narrativa única e também uma prevalência do poder. Eu não sei, essa é a minha impressão também, mas eu não sei se os seus colegas, professor, também concordam ou discordam dessa minha visão. Luiz Sérgio, eu concordo. Acho que você aqui coloca duas perspectivas. A primeira é, uma vez mais, a narrativa única. Preciso lembrar que o Decameral é precisamente a ode à narrativa plurima,
O sujeito narrador não é o Dante Alighieri que vai no paraíso, é o homem que sobrevive à pestilência e imagina 10 narradores plurais que articulam narrativas plurais. O incrível é que a prima novela é uma narrativa única, dentro da narrativa plurimal. Isso é a genialidade do Boccaccio. O segundo aspecto, mais jurídico, que nos interessa, é a relação entre a inquisição e a confissão. Você viu no texto que você, como frate inquisitor, ha leído, que a confissão era uma sequência inquisitória, né, sobre os pecados. Perguntas para extrair uma verdade, né? Mas só a inteligência argumentativa do Ceparello consegue mudar as relações de poder, né? Eu agora não sou um experto de processo penal, estudei processo penal italiano muito tempos atrás, mas sempre na opinião pública jurídica estamos falando da tensões entre um modelo inquisitório e um modelo acusatório. Naturalmente, eu moro em Roma, a Santa Inquisição não é uma construção narrativa, essa existiu, né? Matou muita gente, né? Essa tensão entre Inquisição e modelo acusatório me parece uma prova que a modernidade nunca teve sucesso em acabar totalmente com essa ideia da Idade Média. Volto ao famoso Diktat de Carl Schmitt, um autor que eu não gosto, mas é muito importante. Todos os conceitos jurídicos modernos são conceitos teológicos secularizados, né? Essa ideia de inquisição, de modelo inquisitório do poder na procedura penal, é uma herança do mundo medieval, né? Acho que aqui o escrito do Foucault, A Verdade dessas Formas Jurídicas, mostra muito bem esse ponto, e por isso eu tomei, uma vez mais, essa atenção, essa perspectiva nietzschiana um pouco, não? É o Nietzsche que disse que não tem feitos, tem só interpretações. Esse é o grande pai da narratologia. Esse é um grande problema que não vamos solucionar aqui, agora. Me interessa evidenciar que eu acho que se você toma a novela de Ceparello para mostrar a origem do modelo inquisitório da sucessão procedural, você vai a melhorar sua argumentação jurídica. Esse é um pouco o senso dessa minha intervenção hoje. Muito obrigado, Luiz Sérgio. Eu vi outras pessoas que se mostraram um momentito, não sei se podemos, ou se há outras considerações, sempre, veo que vamos sempre. Flávio, você é um mestre aqui da sala. Bom, Alberto, eu acho que mais ninguém quer fazer intervenções. Muito bem, encerramos. Sim. Sim, deixo naturalmente a última palavra. Deixa-me agradecer ainda uma vez, foi um grande prazer. Sempre quando eu começo esses encontros virtuais, estou um pouco cético. É sempre muito difícil, mas eu gostei muito de vossas passão e dedicação e amizade, né? A famosa cordialidade brasileira, que também eu espero que pronto nós podemos tomar uma cerveja em Belo Horizonte, né? Eu gostaria muito, muito de voltar a uma vida presencial e de comunicar, não? Esse é o sentido da comunidade, de discutir em sério problemas muito importantes como a confissão na ordem jurídica e depois voltar humanos. Agradeço ainda uma vez, Flávio, pelo convite. Você tem a última palavra. Alberto, muito obrigado pela sua gentileza, muito obrigado pelo carinho, por essa amizade, por essa
aula magnífica que você pode ter certeza ficará aqui, primeiro porque está registrado em vídeo, e se você me autorizar, nós vamos postar isso no canal do YouTube, né, para que os demais possam também ter acesso a essas reflexões excepcionais, meu caro. Eu só tenho elogios a fazer pela sua capacidade fantástica de transmitir conhecimento, pela sua sabedoria e, enfim, sou muito grato mesmo por você ter aceito de pronto esse convite. E em meu nome, em nome do PPGD da PUC, nós deixamos sempre as portas abertas para sempre que você quiser nos visitar. Pronto. Obrigado. Tchau. 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 Grande abraço. Tchau. A presto. Um abraço. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.